Eu quero agradecer ao pessoal que está entrando e comentar que a gente vai ter uma live com o Jean por volta aí dos 30 minutos, para ele estar explicando para a gente sobre compreensão cultural canadense. E depois a gente vai deixar o espaço aberto para as perguntas, mas sintam-se à vontade para já ir escrevendo, né? Que eu vou fazer essas perguntas para o Jean depois dos 30 minutos que ele estiver discorrendo sobre o tema, tá, gente? Eu quero, estou vendo aqui que a gente já pode começar. Eu quero poder apresentar o Jean. Ele é especialista em assuntos de compreensão cultural. Jean é brasileiro, canadense e mora aqui no Canadá há mais de 12 anos, né, Jean? Uma história. Quase 12 anos. Uhum. Tem mais de 25 anos de experiência na área de educação internacional, programas de intercâmbio, comunicação, marketing, relações públicas. A formação do Jean é na área de comunicação, mídia e web design. Além do Jean, tem inúmeros treinamentos nessa área de compreensão cultural, que ele realizou no Brasil, aqui no Canadá, Estados Unidos, Israel, Japão, França, Alemanha e Guatemala. Você já viajou bastante, hein, Jean? Atualmente, o Jean ele é profissional da área de tecnologia de informação e comunicação, além de realizar trabalhos voluntários, né, em prol da integração dos seus imigrantes aqui no mercado e na sociedade. Por isso que a gente convidou o Jean para estar falando conosco. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade e boa vontade para a gente poder trazer esse tema que é tão importante quando as pessoas estão pensando em vir estudar, vir trabalhar e imigrar, né? Passar mais tempo aqui no Canadá, entender o que significa exatamente isso. Então, Jean, com você a palavra. Ah, tá. É um prazer estar aqui. Estou iniciando praticamente no Instagram esse tipo de live. Já tinha feito lives no Facebook, em outras plataformas, mas Instagram é a primeira vez. Eu não uso muito Instagram, né? Eu tenho minha conta, mas sou mais ativo no Facebook também. E agradeço a participação de todos, agradeço a challenge também. Vou fazer um bate-papo bem informal aqui, nada de muito formalismos e protocolos. A gente vai falar disso, mas fazer uma coisa bem informal. Um treinamento na área de compreensão cultural leva vários dias, talvez uma semana para ser feito. Então, eu vou dar pinceladas. Vou abordar muita questão cultural do Brasil, do Canadá. Basicamente, a agenda nossa vai ser... A gente vai falar sobre o que é cultura, a gente vai explicar por que é importante compreender a questão da compreensão cultural para quem vai ao exterior, o que é choque cultural. A gente vai falar também sobre diferenças entre o Canadá e o Brasil, a questão de protocolos culturais. A gente vai falar sobre algumas características culturais que você vai encontrar aqui no Canadá, que são bem diferentes do Brasil. E a gente vai abordar a questão de multiculturalismo. No Canadá, que é muito presente, a gente vai explicar isso mais à frente. E também dar algumas pinceladas sobre a questão de adaptação cultural ao ambiente canadense, seja na universidade, no trabalho, no dia a dia. A gente vai abordar isso mais à frente também. Maravilha, Jean. Então, para começar, já que a gente está trazendo esse tema, compreensão cultural dos canadenses, dá para a gente falar inicialmente o que é cultura? Tá, a gente vai definir cultura de uma maneira bem simples, tá? Tem várias definições no dicionário, ou Wikipedia, que você for buscar, mas basicamente cultura, ela significa um conjunto de protocolos, de crenças, atitudes, são práticas, valores, princípios que são compartilhados, que são adotados por um grupo. Esse grupo pode ser um grupo familiar, pode ser um grupo empresarial, a cultura empresarial, pode ser a sua cidade, o seu estado, e é isso que forma a cultura. São essas características que você consegue identificar um certo grupo, né? A gente para quem está no Brasil, por exemplo, o Brasil é um caldeirão cultural. A cultura do Sul não é a mesma cultura do Norte do Brasil, dos nordestinos, de quem mora no Centro-Oeste, da região Sudeste. O Brasil é um caldeirão cultural, mas a gente, mesmo nesse caldeirão cultural, a gente se agrega, a gente se identifica como um grupo. O Grupo Brasil, um grupo que fala português, tem português como uma língua de identificação. E é isso que estabelece o que chama de característica cultural. Você identifica o grupo
pela sua cultura. É mais ou menos isso que a gente vai abordar aqui na apresentação. Tá, mas assim, explica então um pouco mais por que é tão importante esse tema, compreensão cultural dos canadenses, para quem quer vir estudar, quem quer trabalhar ou imigrar aqui para o Canadá. Essa questão de compreensão cultural, ela é bem importante pelo seguinte aspecto. Tem o de fora para dentro e de dentro para fora. Quando você sai do Brasil para estudar, fazer um curso de línguas aqui no Canadá, ou então quando você vai ter que vir a trabalho, você vai emigrar mesmo, é importante que você compreenda o lugar para onde você está indo. O que é o Canadá? Por que o Canadá é... Será que o Canadá é diferente do Brasil? Como é que eles operam? Como é que são os valores deles, as crenças? Tem a outra questão também, que é você. Você sai do Brasil para fazer um curso de inglês aqui no Canadá, e isso é importante porque as pessoas, os teus colegas de curso de inglês vão olhar para você e vão ver você como se você fosse informalmente o embaixador ou a embaixadora do Brasil no curso. Então, você, de certa forma, você vai estar representando o Brasil e a compreensão que eles vão ter do Brasil, da cultura brasileira, vai ser a partir de você, do seu exemplo, da sua postura, da sua característica. Então, assim, é importantíssimo você, hoje, mais do que nunca, com toda essa questão de mídias sociais, o mundo sendo cada vez mais a aldeia global, você tem que compreender culturalmente as outras culturas diferentes. Para quem está no Brasil, um exemplo bem prático é o seguinte: você que mora no Rio de Janeiro, por exemplo, você se identifica como carioca, você vê que a cultura paulista é diferente, a cultura nordestina é diferente, a do sul é diferente do norte também, do nordeste. Mas assim, você convive. Agora, quando você sai do Brasil e vem para cá, é importante você se abrir para o mundo. Você vai conhecer o Canadá, o jeito de ser canadense e o jeito de ser também de outros colegas que vão estar na turma com você. Perfeito, Jean. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco o que vem a ser esse choque cultural. O choque cultural é uma coisa que todo mundo vai ter. Eu mesmo, quando eu vim para cá, para o Canadá, apesar de todo conhecimento, experiência que eu tive meu choque cultural ao chegar aqui. O choque cultural ele acontece quando você sai do Brasil com a sua bagagem cultural brasileira. É algo que você nunca vai conseguir se desvencilhar. É ser brasileiro. Você é brasileiro, você nasceu no Brasil, você tem a cultura brasileira arraigada dentro de você, e você chega num lugar novo, um lugar chamado Canadá, na América do Norte, e você percebe que a cultura ela é diferente do tudo que você já tinha vivido antes. As pessoas são diferentes, elas operam de maneira diferentes, e aí começa o choque cultural. É quando você vê que a sua maneira de ser não procede muito com a maneira que está aqui. Eu vou dar um exemplo de choque cultural. Por exemplo, são os dois opostos, Brasil e Canadá. Brasil é um país da América do Sul, clima quente, tropical. Então você sai, você chega aqui no Canadá cheio de amor para dar, super falante, e você descobre que os canadenses eles têm um padrão assim um tanto para a cultura brasileira frio, reservado. Eles não são tão abertos, espaçosos, falantes como a gente. Então de repente você vai fazer um curso de inglês em Toronto, por exemplo, até mesmo aqui em Ottawa, e você percebe que as pessoas na rua, ainda mais quando está no inverno agora, as pessoas são mais recolhidas, mais reservadas, e você ali cheio de gás e querendo ser expansivo, tudo, de repente você vê que, opa, as pessoas não me compreendem. Isso é questão de choque cultural. Isso ocorre... Nossa, você falou isso agora, me veio a minha cena quando eu cheguei aqui no Canadá. Nossa, como eu me identifiquei. Estou sorrindo aqui, só lembrando. Não, todo mundo passa por isso. Todo mundo, por mais que você se prepare, teoricamente, você leia, você vai chegar um momento que você passa por essa questão de choque cultural, você se assusta, mas é um processo meio dialético. Você chega pensando uma coisa, você vai vivenciar outra, e no final você cresce, se amadurece como ser humano. Você passa a compreender por que as coisas são assim. E você consegue ter uma percepção melhor do mundo, né? O seu mundo não é só o Brasil, aquela cultura brasileira que está ali. Você abre seus horizontes para outras culturas também. Nossa,
Me dá mais alguns exemplos, por favor, desse choque cultural, porque você me fez agora pensar muito sobre isso. Ah, é, um exemplo que eu posso dar, mais Pode ser seu, ou pode ser de tantas pessoas com quem você já conversou, né, de brasileiros que já viveram isso aqui. um exemplo que eu posso dar, que eu vi isso mês passado, mais com os brasileiros que já moram aqui há mais tempo e têm filhos e tudo, ou trouxeram os filhos para cá, para imigrar, tudo, com a família toda junta, é aniversário de criança. Aniversário de criança da comunidade brasileira aqui em Ottawa, por exemplo. Crianças que já vieram um pouquinho grandes para cá, com 4, 5, 6 anos, e começaram a fazer suas amizades com coleguinhas canadenses aqui. Um grande exemplo de choque cultural é aniversário de criança. Porque no Brasil a gente tem um padrão de celebrar o aniversário de criança. Aqui no Canadá o padrão é completamente diferente. O que ocorre com boa parte dos meus sobrinhos, que eu falo, das crianças aqui brasileiras que viraram canadenses, é virar para os pais e dizer, ó, eu quero 2 festas de aniversário. Uma festa de aniversário com os meus amiguinhos brasileiros e uma outra festa de aniversário com os meus amigos canadenses. Porque o padrão de comportamento é bem diferente. Na festinha, onde estão os amiguinhos brasileiros, vão estar os pais, vai estar todo mundo reunido, junto os adultos, tudo faz aquele mistureba todo, põe aquele som, põe aquela música, aquela barulheira toda, e assim, todo mundo se diverte junto. Depois vem a festa de aniversário com os coleguinhas canadenses. E aí aquela coisa meio de grupo. É o grupinho só daquela idade, adulto nenhum entra, fica todo mundo numa sala, fazendo maior bagunça, maior algazarra. É criança, vai fazer bagunça, vai fazer algazarra, mas no seu grupinho fechado ali, e assim, se diverte na maneira deles e tudo. Mas assim, são exemplos em que você vê que há um choque cultural que você tem que se adaptar à melhor maneira, né? Então, assim, tem inúmeros exemplos que eu posso dar também. A questão de quem chega aqui e, por exemplo, vai trabalhar numa empresa. Um exemplo muito cômico. Há muitos anos atrás, eu tinha um colega brasileiro aqui que ele é bem carioca, chegou da área de TI, ele foi trabalhar numa empresa e ele não tinha muita experiência com o Canadá e foi trabalhar, é um cara muito competente na área dele, mas ele é muito brincalhão. E na empresa, na hora do café, ele comentando com a gente depois, ele disse assim, poxa, pessoal, aqui é estranho, porque eu fiz uma viagem maravilhosa para Montreal no final de semana, conheci uma quebecoise, nossa, um amor de pessoa. E aí, ele, na hora do cafezinho lá da empresa, né, um cafezinho, tem um fumódromo, ele vai no padrão brasileiro dele, né, com os outros colegas que estavam lá, os colegas homens, ele vira assim, pô, cara, ele fala em inglês, pô, cara, passei final de semana em Montreal, conheci uma quebecoise linda, nossa, ela só falava em francês comigo, foi muito. Os caras canadenses da empresa vieram dizer, ah, legal, interessante, né? Você deve trabalhar, tá? Tchau. Os caras aqui me cortam. Isso é cultura canadense. As pessoas aqui não são abertas para fofoca e comentários pessoais, né? Então isso é um choque. É uma coisa que a gente fala assim, olha, tenha cuidado. Já numa empresa, o ambiente é mais sério, é mais reservado, as pessoas são muito focadas no trabalho. Então, vai com... Não é que não tem esse tipo de papo. Até tem. Mas assim, você tem que, de repente... Leva mais tempo, né, Jean, das pessoas se sentirem à vontade para escutar e falar sobre isso. Confiança e ter muito cuidado com o que você vai falar também, porque as pessoas vão te interpretando de maneira errada. Tipo assim, quem é essa pessoa? Por que está falando isso para mim? Não tem nada a ver com a vida dele, né? São exemplos de comportamentos que causam um pouco de choque cultural, né? Então, assim, é incômico, é engraçado, mas acontece. Mas é bom você estar alerta, atento para evitar esse tipo de situação. Eu fico imaginando quanta situação a gente pode passar sem nem se dar conta, Sim, sim. né? Usando nosso comportamento do dia a dia. Uhum. E É muito importante que você compreenda como é que os canadenses operam, o modus operandi do canadense, para você poder se adaptar da melhor forma. Não é nada difícil, é só questão de você compreender e se adequar. E uma coisa que eu sempre falo também, o outro lado da moeda. Quanto mais tempo você passa morando aqui no Canadá, se adaptando à cultura canadense, ao padrão de vida,
quem mora aqui na região de Ottawa-Gatineau, uma das melhores qualidades de vida do mundo, nem só do Canadá, é do mundo, você vai ter uma dificuldade muito grande no dia que você voltar para o Brasil e tiver que visitar os familiares. Na hora que você chegar no aeroporto, lá no Brasil, seja em São Paulo, em Brasília, no Rio, ou qualquer outra cidade que tem um aeroporto internacional, quando você chegar, você vai sentir um choque no momento que você saltar do avião e circular pelo aeroporto. Então, assim, todo mundo passa por isso. Eu, com todo o conhecimento que eu tinha, todas as experiências que eu já tive, ter morado fora antes, aconteceu a mesma coisa. Quando eu voltei para Brasília passar férias, muitos anos atrás, foi um choque tremendo. E um dos motivos que eu até estou tocando nesse assunto é porque saiu uma pesquisa mundial agora colocando quais são as cidades, as melhores cidades de trânsito para você dirigir no mundo, né? E Ottawa foi considerada a terceira melhor cidade do mundo para você dirigir. E, Eu eu, vi, Jean. Nossa. por outro lado, Rio e São Paulo estão assim, quase nas últimas, né? Mas isso é uma coisa que realmente acontece. Eu gosto muito de dirigir aqui porque os motoristas são educados, têm muita paciência. No início eu cometia barbeiragem, como qualquer pessoa comete. As regras são um pouco diferentes aqui. Mas, assim, o pessoal foi muito compreensivo comigo e tal. E me acostumei com o padrão de dirigir aqui no Canadá. Quando eu fui para Brasília, eu nunca esqueço que quando eu saí do aeroporto, estava um inferno, um engarrafamento. E eu comecei a estranhar a falta de educação dos motoristas. Eu falei assim, não, 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 calma, calma. Você está com padrão Canadá, aqui é padrão Brasil. As pessoas vão se comportar dessa maneira, infelizmente, é a realidade do país. Então, assim, tem esse lado também. Quanto mais tempo você passa aqui, você se adequa à cultura canadense. Quando você volta para casa, nossa, seus familiares todos vão reclamar assim, pô, você não para de comparar Brasil com Canadá o tempo todo. Na sua cabeça você fica assim, gente, eu estava acostumado com um padrão, aqui é outro, eu sou canadense, eu sou brasileiro, a gente sempre vai estar nessa ambiguidade, né? Isso acontece mesmo com quem vem fazer curso de inglês aqui, curso de inglês ou francês, curso de línguas aqui no Canadá. Fica um mês, 2 meses. Quando você volta para o Brasil, você leva aquele choque. Assim, poxa, mas as coisas aqui no Brasil podiam ser melhores, por que, que a gente não consegue sair dessa? Isso Mas, acontece. Jean, o que você diria que quais são as maiores diferenças culturais, né, entre o Brasil e o Canadá? Tá. Para isso, eu vou fazer dois opostos. O Brasil, eu estava falando agora, o Brasil, América do Sul, país de clima tropical. Acho que talvez só no sul do país que você vai ter as 4 estações definidas, mas de outras regiões não tem tanta diferença entre as estações do ano. É um país latino, onde a presença da Igreja Católica, Apostólica, Romana, ou mesmo outras igrejas cristãs, é muito forte, muito presente. E o Canadá é um país de clima frio, temperado, localizado quase aqui já perto do Polo Norte, 4 estações muito bem definidas, um inverno bem rigoroso, o verão é muito quente, é importante que a gente fale isso, que muita gente não acredita quando eu falo que no verão faz muito calor aqui no Canadá, faz. Então, assim, você vê que são dois opostos. E, em compensação, as pessoas, o comportamento das pessoas vai ser diferente. Seja no Brasil, seja aqui, porque nós somos produtos do meio. Então, assim, já começa a diferença por aí. Você vai chegar num país onde o clima é diferente, a vegetação é diferente, as pessoas são diferentes. O Brasil foi colonizado por portugueses. Aqui no Canadá é um país que foi colonizado, em sua grande parte, pelos ingleses. Tem o Quebec, tem a parte também do Atlântico, New Brunswick, que foi mais a colonização francesa. Então, assim, eu sempre defino o Canadá como um país anglo-saxônico neo-francês. Então, você já vê uma diferença grande com a maneira como ele foi colonizado, descoberto e colonizado, da maneira como foi o Brasil. Então, assim, tem essas diferenças. Então, por consequência, as pessoas vão ter uma cultura diferente aqui. Então, assim, o que difere muito em termos práticos é que o canadense ele é uma pessoa muito bem educada, muito bem polida, mas ele é muito reservado. Ele não é tão aberto e expansivo como a gente é no Brasil, não. Então você vai ter que ter um pouco de paciência. Uma coisa que difere muito é que os canadenses não fazem amizades tão rápido
como nós fazemos no Brasil. No Brasil, para você encontrar amigos, você começa a bater papo, no barzinho, no shopping, você vai apresentar alguém, já começa a trocar, sabe, informações, troca o número de telefone e tudo. Você já consegue fazer amizades rápido, né? Mas aqui no Canadá, a amizade é uma coisa muito séria. Então, assim, para você ser amigo de um canadense, vai levar um tempo, vai levar um protocolo cultural. Primeiro, ele vai tentar te conhecer bem, saber quem você é, que referências ele tem a teu respeito, onde é que você trabalha, se você faz trabalho voluntário, se você ajuda a comunidade. Ele vai, sabe, começar a se munir de informações para ter certeza de que vale a pena ser seu amigo. E mesmo assim, ainda vai manter uma distância. No Brasil, a gente, enquanto com os amigos, a gente dá 2 beijinhos, começa a abraçar. Aqui no Canadá não, é um aperto de mão e não infrinja esse espaço, essa barreira que tem. Eles prezam muito isso. Então, assim, você tem que ter um pouco de paciência também. Outra coisa também, no discurso, na narrativa que os canadenses têm, difere muito do Brasil. Eles são muito diretos, são muito objetivos, vão direto ao ponto. Isso é uma questão que dá um certo problema para quem vem do Brasil, mesmo especialmente, né, para quem vai trabalhar, porque você vai ter que mandar uma mensagem de e-mail para o teu colega de trabalho, para o teu chefe, para o diretor, não sei. E a narrativa é diferente. Aqui no Canadá, se você vai mandar um e-mail de trabalho, uma mensagem teletexto para algum colega seu, fatalmente, você vai começar com o seguinte protocolo. Você vai dizer hello, or hi, fulano, se for em francês é bonjour, fulano. E a primeira frase que você vai colocar nesse e-mail, nessa mensagem de teletexto, no que for, na sua mensagem, você vai dizer especificamente, de maneira simples, clara e objetiva, o que você quer. Você vai dizer, oi fulano, no trabalho, você poderia me fornecer o relatório da reunião de trabalho da semana passada, se possível, até quarta-feira da semana que vem. Obrigado. Não precisa dizer mais nada. No Brasil é diferente. No Brasil a gente não se comunica assim. No Brasil, Você falando isso, me veio, sabe o quê? Quando a gente tem que fazer entrevista de emprego, o choque que eu tive, que eu não podia contar a minha história toda. Isso foi muito forte. Você tem que ir direto ao assunto. O brasileiro, quando vai mandar mensagem para um outro brasileiro, mesmo numa empresa, você, oi fulano, como é que você tá? Como é que foi seu final de semana? Espero que esteja tudo bem com você, esteja bem com sua família, aí no trabalho. Aí na última linha você vai dizer, por acaso, você poderia me passar uma cópia daquele relatório de trabalho, tudo. Então, isso é uma diferença crucial. Eu sempre falo, pessoal, gente, aqui no Canadá, você, por favor, tenta mudar esse estilo, porque os canadenses, quando eles pegam um texto, assim, eles não têm paciência. Eles ficam pensando, o que essa pessoa quer? Onde é que ela quer chegar? Por que ela está perguntando sobre mim, sobre minha família? Por que ela não vai direto ao assunto? Eles ficam meio perdidos. Então, assim, são dicas que eu dou para o pessoal para... Assim, não é que seja uma maneira fria, como a gente interpretaria no Brasil. Não, é o padrão deles. Eles querem que... Eles não têm tempo a perder. Então, tipo assim, vai direto ao assunto, diga o que você quer, e esteja preparado para um sim e para um não. Porque é assim como eles vão responder, porque eles veem a coisa de maneira séria. Time is money, mesmo nos Estados Unidos, como aqui. Então, assim, é algo que você tem que realmente ponderar e se adequar a essa maneira que você tem de se comunicar aqui no Canadá. Por isso, quando a gente volta para o Brasil, a gente estranha, porque você vai encontrar, mais com o pessoal de família, eles querem saber alguma coisa a seu respeito, mas antes de perguntar o que eles querem, eles começam a perguntar 1000 e tantas perguntas. E a gente gosta de contar a história inteira. Então, assim, eu tive dificuldade. Olhando minha questão pessoal, demorou. Quanto tempo você diria que leva para a gente se adaptar? Mas antes eu queria te dizer que a Cássia mandou um oi aqui. Eu estou vendo que ela mandou um oi para você. E a Pri falou que o sonho dela é vir para o Canadá. Então, a gente pode dizer que a gente já está esperando ela por aqui, né, Jean? Sim, sim. E o importante é você acreditar e trabalhar forte para a coisa se realizar também, né? Olha, sobre a sua questão sobre quanto tempo o pessoal leva, nos meus 3 primeiros anos aqui no Canadá, eu trabalhei no Conselho de Informática do Canadá. O nome dele em inglês é Information Communications Technology Council. Eu trabalhei num projeto chamado Iniciativas de Imigração, que era para atrair mão de obra qualificada em informática
do mundo inteiro para vir trabalhar no Canadá. Porque o Canadá tem uma carência crônica de profissionais da área de informática. E isso, eu trabalhei lá de 2008 a 2011. E na época, quando eu entrei, havia uma ideia muito grande do Conselho na época de atrair profissionais da China, da Índia, Taiwan também, a Filipinas. E eu comecei a levantar a bandeira do Brasil. Eu falei assim, escuta, vamos trazer profissionais do Brasil. Eu conheço muita gente do Brasil e eu tenho notado que o pessoal do Brasil, da área de informática, quando chega aqui, encontra emprego rápido. E a gente começou a fazer um trabalho de análise de histórias de sucesso de imigrantes que vinham para cá. E, graças a Deus, o Conselho até chegou a estabelecer contato com o escritório do Quebec, que tinha na época em São Paulo, para atrair mais profissionais, e a coisa começou a tomar forma de lá para cá. E, assim, eu tenho, em termos de dados estatísticos, eu consegui comprovar que brasileiros bem qualificados da área de informática, que têm o inglês, eu também tenho francês fluente, eles chegando aqui no Canadá, em no máximo 3 meses, eles conseguem emprego em uma empresa de informática, né? E aí vem a questão de adaptação. Então, assim, eu diria que, pelo que eu tenho observado, acho que no máximo 6 meses você consegue se adaptar ao ambiente de trabalho, a uma universidade, porque, assim, são culturas distintas, a cultura canadense, a cultura brasileira, mas para a gente é fácil, a gente consegue se inserir, porque a gente tem uma ideia pré-concebida que cultura canadense é parecida com cultura americana. Na verdade, não é. Depois eu vou explicar isso. Mas, assim, isso te ajuda a te colocar nos eixos e você conseguir se adaptar da melhor forma. E com relação, a gente tem uma grande vantagem. Uma coisa que eu preciso falar para vocês aqui. Nós temos uma grande vantagem sobre outros imigrantes vindos da China, da Índia, por exemplo, porque eles, eu consegui comprovar estatisticamente isso, eles levam em torno de 2 anos para se adaptar à cultura canadense. E por quê? Porque a cultura chinesa ela é bem diferente da cultura canadense. É bem diferente da cultura brasileira também. Então, assim, eles estão assim, eles vivem num mundo onde eles sempre estão trabalhando sob níveis hierárquicos muito grandes e eles têm uma certa dificuldade em se adaptar, porque aqui no Canadá, uma coisa que choca o brasileiro, que os níveis hierárquicos aqui numa empresa de trabalho são níveis bem baixos. No Brasil, a gente tem ainda um nível hierárquico alto, a gente costuma tratar chefes e gerentes e diretoras de empresa como seres assim iluminados. Aqui no Canadá, não. O pessoal é bem mãos à obra mesmo. Um exemplo clássico que eu sempre dou nessas palestras que eu dou aqui para a comunidade, falando sobre cultura canadense, se você vai trabalhar numa empresa de TI, ou mesmo até no governo também, vai ter a famosa hora do almoço. Na hora do almoço aqui no Canadá, você tem 1 hora ou meia hora de almoço, e todo mundo traz a sua marmitinha, todo mundo corre para o mesmo refeitório, todo mundo compartilha a mesma mesa, está sentado ali, você abre a sua marmitinha, esquenta no micro-ondas, senta e começa a comer. Daqui a pouco abre a porta, quem é que entra? O diretor da empresa. O diretor da empresa vem e senta ao teu lado e fala assim, e aí, Jean, você é funcionário novo aqui na empresa, e aí, me fala aqui para mim, está gostando de trabalhar aqui, não está gostando? Para a gente que é do Brasil, a gente olha assim, uau, caramba, o diretor da empresa sentou aqui ao meu lado, o cara come marmita como eu, que legal. Num momento desse, você começa a conversar com ele, porque a gente é informal, a gente aproveita o momento e fala assim, pô, vou aproveitar que é o diretor da empresa, vou virar amigo dele, aí você começa a conversar, trocar ideias e tudo. Então, assim, você consegue passar por isso numa boa. No caso de um indiano, ou no caso de um chinês, eles não vão proceder dessa maneira. No caso de um chinês, se sentar um diretor da empresa ao lado dele na hora do almoço, abrir a marmitinha e virar assim, e aí, fulano, tá gostando de trabalhar aqui? Ele vai travar. Porque na cabeça dele, tipo assim, esse senhor que está aqui, que é o diretor da empresa, eu tenho que ter muito respeito por ele. Ele trava e fica e não fala nada, e baixa a cabeça e come. Ah, não, tudo bem, gosto de trabalhar aqui sim. É assim que eles operam. Para o canadense... É muito bom saber o quanto, né, o brasileiro tem de qualidade nesse sentido de que pode oferecer, saber trabalhar em time, traz em si características importantes que facilitam essa adaptação. Muito bom de ouvir isso. No caso do chinês, ele vai travar, e para o canadense, sobre a ótica, o ponto de vista dele, ele vai dizer, poxa,
esse cara não se comunica direito com a equipe, sabe, é muito bom em termos técnicos, em termos de conhecimento, o que ele faz, mas ele não se interage. E aqui no Canadá, a questão de você saber se interagir socialmente em grupo é muito importante. E é aí que o brasileiro, a gente aproveita, a gente sabe aproveitar os momentos de sociabilidade, os momentos que rolam festinhas da empresa, a gente gosta de sorrir, participar e tudo. E o canadense gosta muito disso. Então é algo que o canadense aprecia muito no Brasil. Essa facilidade de participar dos eventos sociais, de estar presente, estar ali participante, né? Outras culturas são um pouco diferentes. O pessoal indiano, eles vão trabalhar sempre com castas na cabeça. Castas, grupos. Tipo assim, eles vão até ser legais, vão ser sociáveis, mas assim, vão estar meio reservados. Tipo assim, não, eu prefiro trabalhar sozinho, porque meu grupo é assim, e eu vou trazer a coisa pronta, mas não há muita interação. Então, nesse ponto, eu sempre falo, o brasileiro ele consegue, de uma maneira bem mais fácil, de maneira bem mais descontraída que outros imigrantes aqui no Canadá. Perfeito. Eu vi uma mensagem aqui do Adelmo, ele dizendo que já está vindo com a família para o Canadá, então queria dizer que a gente espera ele aqui. E o Theo, que é o nosso parceiro também de consultor de imigração, entrou para ver a nossa live, muito bacana. Então a gente está tendo um bom público, Jean. Obrigado. Eu queria que você pudesse voltar um pouco mais no sentido de falar por que se fala tanto em multiculturalismo no Canadá. Isso é muito importante. Isso é uma questão fundamental. Quando você vier para o Canadá, seja para estudar, fazer curso de línguas, ou então fazer um curso universitário, um college, ou trabalhar, ou mesmo imigrar em cada dia aqui, venha preparado para conhecer o Canadá, mas também venha preparado para conhecer o mundo. E eu falo isso muito porque eu trabalho na área de TI e conheço bem a realidade das empresas de TI, mas acaba sendo a realidade do Canadá como um todo. O Canadá é um país que está aberto à imigração, acolhe bem os seus imigrantes. E quando você... Vou dar um exemplo de quando você vai fazer um curso de línguas aqui no Canadá. Quando você vem para esse curso de línguas, eu falo que você vai ser tipo o embaixador ou embaixadora informal do Brasil na turma, né? Então você vai vir preparado para conhecer o Canadá. Mas aí você se dá conta, a turma de línguas, seja de inglês ou de francês, tem gente do mundo inteiro naquela turma. Então você tem que começar também a aprender como é que as outras culturas operam. Um exemplo clássico, por exemplo, se você é homem como eu, e você vai ter uma colega na sua turma que é muçulmana, ela vem de um país bem linha dura, tipo Arábia Saudita, onde os costumes são bem rígidos, em momento nenhum, mas nenhum, você vai poder, você homem, tocar fisicamente. Exato, tem essa questão que para a gente é uma coisa nova, porque no Brasil a gente tem o costume de se falar, se tocar, se abraçar, de beijar e tudo, mas se você está fazendo um curso de línguas e você tem, por exemplo, uma moça que seja muçulmana e vem de um país assim, meio linha dura como a Arábia Saudita, por favor, observe bem, tenta evitar não tocá-la e tudo. Então, assim, eu estou falando sobre a questão de multiculturalismo no Canadá, porque você vai fazer um curso de língua, você vai ter amigos do mundo inteiro, você vai perceber que países de cultura latina, pessoal México, pessoal Colômbia, são culturas muito irmãs da cultura brasileira. Fatalmente, você vai fazer amizade rápido com eles. Vai ter um pessoal mais sério, tipo assim, da Europa Oriental, se tiver alguém que seja russo, ou então daquele lado do planeta, são pessoas mais sérias, mais reservadas. Se tiver, fatalmente, vai ter chinês, vai ter indiano também, vocês vão ver que eles têm um padrão meio diferente. Então é importante que você compreenda a questão de multiculturalismo. Para quem vai estudar na universidade, é a mesma coisa, porque você vai, na sua turma, você com certeza vai ter gente do mundo inteiro estudando. Não vai ter só estudantes canadenses. Aliás, os estudantes canadenses nas universidades, dependendo de curso, se for TI mesmo, se uma turma de 30 pessoas, vai ter 4 estudantes canadenses. O resto, tudo, vai ser estudante do mundo inteiro, uma parte boa chinês, uma outra parte representativa da Índia, e aí vem outros países, incluindo o Brasil. Então é importante que você compreenda também a questão de multiculturalismo, porque vai ter gente de várias partes do mundo. No tocante a trabalhar no emprego,
não só em empresas de TI, mas em outras empresas do Canadá aqui, vai ter gente do mundo inteiro trabalhando com você ali. E se é trabalho, então, é um convívio que você vai ter 8 horas do dia com aquela pessoa, e ela não é canadense, ela é imigrante como você, é importante que você compreenda muito bem como é que ela opera. Todos estão no Canadá, tem que adotar a cultura canadense, mas você vai perceber algum ponto nela que é inerente à cultura de onde ela veio. Eu estava falando do pessoal muçulmano. O pessoal muçulmano, pra você ter uma ideia, tem uma comunidade muito grande aqui. Tem certas épocas do ano que eles seguem o calendário religioso deles. Então, assim, quando é a época do Ramadã, por exemplo, eles ficam em jejum o dia inteiro. Eles saem de casa em jejum e eles ficam em jejum até o sol se pôr. E às vezes ocorre que é um período onde tá quase próximo do verão, uma boa parte do dia com sol. E dá pena, porque na hora do almoço, a gente que é brasileiro, a gente corre lá para almoçar com o nosso almoço sagrado. Mas esse pessoal que é muçulmano e segue o Ramadã, você tem que ter pelo menos uma certa compaixão e não comer na frente deles, porque dá pena. Porque eles vão se segurar, não poder comer e tudo. Tem gente do mundo inteiro também, pessoal chinês, pessoal indiano, na hora do almoço, inclusive é interessante que eles fazem umas comidas estranhas, cujo aroma não é muito agradável no paladar brasileiro. A gente, né, Jean? Mas tem uma coisa que, assim, viver no Canadá me fez respeitar mais ainda a cultura, que às vezes eu não fazia nem ideia, não sabia nem onde é que ficava aquele país. E a gente conhece alguém que veio de uma região que a gente nunca ouviu falar, talvez, Sim, e respeitar, saber que as diferenças se juntam, né, e constroem. sim, Eu sim. estou vendo que aqui a gente está avançando aí nos quase 40 minutos, Ok, ok. porque se a gente deixar, você tem muito assunto, tenho certeza, para trazer, para agregar. Eu quero te fazer uma última pergunta oficial, mas assim, se você tem alguma dica, né, algo que você possa deixar como mensagem no sentido de como é que a pessoa pode vir compreender melhor a questão da cultura canadense. E Sim. aí, deixar esses 10 minutinhos a mais de espaço, se alguém quiser fazer uma pergunta especificamente para você, eu vou Tá, estar lendo e a gente responde. Tá tá. bem? Eu vou deixar depois um link especial para um website do Ministério das Relações Exteriores do Canadá. Ele é chamado Global Affairs. E é um material que é utilizado, que o Canadá utiliza, o governo canadense utiliza para treinar os diplomatas deles para servirem em embaixadas e consulados do Canadá no mundo inteiro. Esse material chama-se A Country Insight, ou então Aperçu du Pays em francês. E ele simplesmente ensina você a como lidar com todas as culturas do mundo. Das culturas que estão ali, que você vai ter que pesquisar, a primeira é canadense. Tem material sobre cultura canadense. Como é que você estabelece um Foi o que você postou no bate-papo? workshop, não foi? Para Foi, o workshop que eu conheci você. Esse material é muito exato. bom. Muito bom, Jean. Também lá tem um capítulo sobre Brasil, que é bom você ler para você entender como é que os canadenses veem os brasileiros. E tem países do mundo inteiro. Então, assim, é um material de referência que vale a pena você guardar e consultar. Toda vez que você for lidar com esse, ou tiver que lidar com alguém de uma cultura diferente, você vai lá e vê como é que a pessoa opera para você ter sucesso cultural com elas. Já tem gente interessada. A Mila falou que aguarde, Mila, com certeza a gente vai colocar aqui nos comentários o link que o Jean mandar para a gente. Pode ter certeza para vocês poderem consultar. Tá bom, Então, eu vamos às queria que perguntas. falasse a questão da a dica que você daria. Seria essa do pessoal consultar ou teria uma outra? Eu acho que vale a pena a pessoa ler esse material. Assim, ele é um pouco extenso, mas vale a pena o estudo, porque vai te preparar. Você vai ter mais certeza em proceder em qualquer situação ao lidar com canadense, no escritório, ou lidar com... Lá tem uma parte de assuntos que você deve evitar de falar com canadenses. Então, assim, tem a questão do capítulo Quebec, que explica muito bem porque o Quebec é um pouco diferente do resto do Canadá. É muito bom. É um material que serve de conta de referência futura. Ponto. Eu estava me despedindo, Jean, dizendo que o pessoal podia mandar uma mensagem, que caso ficasse alguma dúvida, eu entraria em contato com você Uhum. através, né, da pergunta da pessoa e a gente mandaria depois por e-mail. Mas que bom que você conseguiu entrar.
Sim, sim. E assim, esse material que eu estou passando para vocês é importante. Está aberto, é website, está livre acesso. E qualquer coisa a gente pode marcar um outro dia, uma outra live, vai abordar um outro assunto que chamou mais atenção. A gente tem mil e uma histórias aqui para contar, então a gente está aqui para ajudar todos. E eu digo que quanto mais a gente experiencia, né? A gente está aberto a receber o novo, as coisas acontecem de uma forma fluida, natural, e respeitar quem somos nós, enquanto brasileiros, que somos, que trazemos essa raiz tão forte, tem tantas coisas positivas, saber também dar espaço para o novo e agregar e fazer disso quem a gente é, onde quer que a gente esteja. Sim, Então, eu posso dizer assim, que ter os brasileiros onde eu passei me ajudou a me identificar com a minha cultura, mas também me permitiu, em cada lugar, eu conhecer um pouco dos canadenses e perceber as diferenças e respeitar os lados. ok. E isso, eu já estou aqui no Canadá há 2 anos, né? Assim, eu quero cada vez mais ter a chance de descobrir esse novo, esse mundo que o Canadá nos apresenta, que é esse multiculturalismo. Isso me encanta. E a gente vive numa cidade muito bacana. Sim, sim. Aqui em Ottawa, acho que a gente tem quase todo mundo reunido aqui. Todo final de semana sempre uma festividade cultural para a gente ir, e tem comida diferente. A gente vai perder um pouco da comida brasileira quando chega aqui, mas a gente descobre paladares novos, interessantes também, né? É que nem É uma, uma, verdade. uma feijoada que eu tentei fazer outra vez aqui. Eu me lembro que a linguiça era polonês, o arroz era tailandês, a couve era americana, a laranja... Ai, Jean, a gente vai se despedir porque agora começou, eu não estou te ouvindo mais. Então, quero agradecer a todos pela presença e participação e até a nossa próxima live, que a gente vai falar na próxima quinta-feira. Amanhã a gente vai estar divulgando o tema, na próxima quinta-feira, no mesmo horário, gente. Muito obrigada e uma ótima